Vamos ao passo a passo? Bom, para fazer o bloco, eu preciso das duas partes externas e dos dois acabamentos, que são essas duas partes, tá? O acabamento, eu vou usar esse tecido, e na parte externa, eu vou usar esse tecido aqui. Então, é mega fácil. Pensa numa peça mega simples de montar, é essa. Então, vamos pelo maior, deixa eu ver aqui. É este, que eu já deixei cortado, aí fica mais fácil. Então, aqui, eu simplesmente vou revestir todas as capas, tá? Tanto as capas quanto os acabamentos. Vou passar cola, vou colocar no tecido, passar a mão, passar a espátula sempre de dentro para fora e dobrar os 4 lados, tá? Fazer o cantinho com fio de cabelo e dobrar. Então, aqui, eu vou dar uma acelerada, porque é só esse processo, tá? Na hora da montagem, eu coloco na velocidade normal. Até já. Tô deixando aqui do lado e com um peso em cima, para que ele fique completamente alinhado. Bom, agora eu vou dobrar os 4 lados, tá? Eu sempre começo por esse lado maior. Percebem que eu coloco cola aqui no tecido, nas duas pontas? Porque quando eu faço essa vira, que eu começo sempre do meio pra frente e do meio pra cá, tá? Quando eu abaixo aqui, eu puxo um pouquinho, eu tô colando isso aqui. Isso vai fazer com que o meu acabamento fique perfeito, tá? Aqui, ó, desceu. Aí, eu venho aqui, passo a cola e viro, ó. Puxo e puxo. Ó. Tá perfeitinho, tá? Aqui ele não tá colando. Eu acho que esse tecido, ele não é 100% algodão. Ele tem um pouquinho de sintético. Então, quando tá sobrando assim, quando ele não tá colando, pode saber que é isso, tá? Aí, eu corto.
Agora, eu vou fazer isso com as outras 3 partes. Sempre que você colocar 2 capas para secarem juntas, nunca coloque uma em cima da outra, porque aqui tem resíduo de cola que se você colocar aqui pode pegar nesse tecido. Então, coloque sempre, ó, o avesso com avesso. E aí, coloca o peso em cima, deixa descansando, tá? Ultrapassou o acabamento, eu tiro com a tesoura, tá? Sem problema nenhum. Agora, eu vou colocar essa parte, essa ferragem. O que que acontece? Por que que eu tenho que colocar ferragem aqui agora? Porque eu vou colocar com bailarina, o acabamento fica aqui atrás, e aí sim eu colo o acabamento e fica tudo escondidinho, tá? Aqui eu deixo 1 centímetro na altura, e nessas laterais sobram 2,5 centímetros aqui e 2,5 aqui, tá? Então, é só medir um lado, medindo um lado, o outro fica certinho. Então, ó, meço aqui 2,5, aqui tem 2,5, aqui vai ter 2,5. Aqui eu tenho 1. Então, eu ajusto só a altura aqui, ó, tá? Ajustei. 1 centímetro. Pego um pinguinho de cola e coloco de cada lado. Aqui, ó. Com o dedo mesmo, tá? Eu venho aqui e limpo. Aí, já tenho a marcação onde vai ficar a minha ferragem, tá? Então, eu uso cola, você pode usar canetinha, lápis, alguma coisa que marque, mas que não manche o tecido, tá bom? Aí, eu vou pegar um agulhão, o meu eu coloco nessa base de EVA mais grosso, que eu tenho medo, porque isso aqui é pontiagudo, né? Pode machucar. Então, para todos os meus, eu uso, tá? Eu coloco isso aqui. Uma dica bacana. Esse aqui já até atravessou. Pronto. Eu venho aqui, aproveito essa peça e coloco aqui no meio e faço um furo. Vou girando, tá? Porque aqui eu vou colocar com bailarina. E a bailarina, ó, com esse furo, ela já entra, ó. Tá? Bom, agora a gente vai colocar a ferragem. A minha é em formato de D. Aqui é reto e aqui ele tem essa curvatura, tá? Essa parte reta eu deixo aqui pra frente, tá? Então, eu venho aqui, já tenho as marcações, os furos, encaixo o primeiro, coloco a bailarina primeiro na ferragem. Coloquei a bailarina aqui, encaixo aqui, viro. Eu pego o agulhão e consigo abrir. Eu coloco no meio das perninhas da bailarina aqui, ó. E abro, tá vendo? Abri. Ó. É assim que fica a bailarina, tá? A bailarina é essa ferragem aqui. E aí, quando você abre a perninha da bailarina, ela faz como se fosse o espacate, eu não sei como é que fala isso.
Aqui é a mesma coisa. Já enganchei o primeiro, engancho o segundo, o outro lado, acho o furinho que eu já fiz e coloco aqui, viro, seguro aqui para ela não cair, abro a perninha da bailarina e pronto. Assim, ela ficou presa, tá? O que que eu faço? Se vocês repararem, ela fica dançando, porque eu não apertei, né? Eu não tenho força para apertar isso. Então, eu tenho esse alicate, que é um alicate para bijuteria, né? Ele é pequeno, só que aqui, ó, a altura dele não alcança onde eu preciso para apertar. Então, eu pego o que eu tenho na minha caixa de ferramentas, tá? Que ele é maior. Então, eu venho aqui, ó, e eu coloco ele bem no meio da bailarina e aperto. Olha como ela fica retinha. Aqui, eu não sei se dá pra ver a diferença, acho que não. Mas aqui ela ficou super reta e presa, tá? Aí, aqui eu venho e aperto também. Pronto. Super firme, tá? Ó, não mexe. Não sai do lugar, tá bom? Feito esse processo, eu venho aqui, eu sempre faço isso. Onde eu coloco ferragem, eu coloco sempre uma fita crepe, porque eu tenho medo de, como a cola, por mais que ela seja PVA extra, ela tem uma adição de água menor que a cola escolar, por exemplo, ela contém água, né? Então, para evitar, não correr o risco de oxidar essa peça, eu sempre faço isso, tá? E aí, eu venho com o acabamento e colo aqui atrás, tá? E aí, vai ficar assim. Depois, a gente faz a outra parte. Vamos finalizar essa, e aí daqui a pouco a gente vai para outra parte. Aqui, eu coloco a cola da seguinte forma. Nessa parte que só tem papelão, é onde eu passo a cola. Eu vou enganchar aqui porque eu tô com a ferragem para não ficar atrapalhando, tá? Eu puxo aqui na mesa e passo a cola, não deixo ultrapassar o tecido, tá? Então, aqui eu quero cola só no papelão. Essa é uma das formas de fazer esse processo, tá? Eu gosto de fazer desse jeito. Fiz aqui. Tá cheio de cola, tá? Aí, o que que eu faço? Eu pego o meu acabamento e passo cola só onde tem tecido. Não preciso passar no meio, porque no meio eu já tenho cola na minha base principal, tá? Então, aqui eu só passo cola nos cantos. Então, deixei bastante cola aqui, tá ok? Eu pego essa parte, alinho direitinho. Esse acabamento, eu gosto de fazer ele muito rente. Então, você vai ter de sobra aqui 1 milímetro de cada lado, aproximadamente, tá? Aí, alinha, marca direitinho e vem com a espátula. E vai passando a espátula. Eu aperto do lado principal, que vai segurar do mesmo jeito, tá? Aqui é mais pra firmar. E aí, eu venho com fita crepe, começo aqui nos cantos, e vou passando fita crepe nela toda, essa peça inteira, tá? Ó, aqui eu posso fazer isso.
prontinho. Enquanto ela seca e eu vou fazer a capa, porque essa é a contracapa, eu coloco um peso para ela secar alinhadinha e não ficar abaulada, tá? Eu costumo usar o suporte de fita crepe ou livros também, tá? Agora, a outra parte, eu venho com o meu furador. Lembra que aqui já tinha um furinho? Eu só marco aqui por fora, onde ele tá. Aí, venho pra cá e só empurro. Ele já deixa o furo certinho. E, nesse caso, a gente usa esse agulhão quando você não tem o balancim. Você usa o balancim e coloca o ilhosa aqui. Eu vou colocar um ilhosa aqui, depois eu mostro pra vocês. E vou colocar também a cantoneira, pra vocês verem como fica bonitinho com a cantoneira e como dá um diferencial, tá? Quando eu já tenho o papelão furado pra colocar a ferragem aqui, eu corro um risco menor de estourar esse papelão quando eu furo. Porque quando você fura com o agulhão, você estoura, você empurra o papelão aqui para trás. O que sobrou disso que você tá tirando aqui, ele vem aqui para trás e fica aquele volume parecendo um vulcão. Quando você tira com o balancim e a matriz correta, ele fica retinho, tá? Eu quis fazer aqui com o agulhão para vocês verem, mas eu vou colocar um ilhosa aqui para dar um acabamento, ficar bacana. Agora, eu venho com o acabamento e colo aqui por cima, tá? Faço a mesma coisa. Passo cola aqui. E pego a cola só onde tá o papelão. Tá? Aqui. Bom, terminei. Aí, eu pego essa outra parte e a cola vem só nos cantos. Vou colocar um pouquinho mais. Que aqui não precisa ter miséria de cola. Aqui pode passar. Pronto. Alinho aqui. E vem com um paninho, porque se tiver algum excesso, já tira, né? Ó, o paninho serve aqui também. Ficou bem alinhadinho. E aqui, eu só reforço, tá? Aí, eu venho com fita crepe e coloco nela inteira. Pronto. Deixo as peças descansando. E agora, eu vou colocar o ilhós. Bom, já pulei aqui pro balancim. E o balancim é essa ferramenta que aqui a gente encaixa matriz para várias coisas. Para rebite, para ilhós, para cantoneira, para forrar botão e por aí vai. Para furar, né? Então, eu vou usar aqui, ó, a matriz para furar, porque eu havia furado com o agulhão para vocês verem, mas como eu coloquei o acabamento da capa, eu vou furar com esse vazador, tá?
E esse vazador, ele é do tamanho do encaixe que eu tenho, serve pro tamanho de ilhós que eu tenho. Ele encaixa certinho, tá? Não sei dizer o número pra vocês. Número 6, tá aqui. Aqui, ó. Número 6, tá? Esse é o vazador número 6. Eu coloquei essa base embaixo. Vou colocar o furador aqui em cima. É só encaixar. Como eu já tenho o furo demarcado, eu só venho aqui, ó. Deixa eu ver se é esse aqui. Tá certinho aqui. Pra não furar errado, né? Tem que puxar assim. Tem que fazer um pouquinho de força. Eu rodo a capa, acho mais fácil do que ficar fazendo força. Aqui eu venho e faço a mesma coisa. Puxo e dou uma rodadinha aqui. E pronto. Tá vendo? Ó, como o furo fica certinho. Tá? Aqui eu vou tirar esse pedaço que tá aqui, mas eu vou colocar o ilhós. Ele vai ficar assim, tá? Agora, eu vou tirar essa matriz e vou colocar a matriz do ilhós. Sempre o de enroscar é em cima e o de encaixar embaixo. Coloquei aqui, ó. O ilhós tá aqui. Agora, eu viro e venho, encaixo aqui. E pronto. Ó, ele fica bem acabadinho. Coloquei os dois lados, tá? Deu pra ver, né? Assim fica melhor. E ó, na frente, como ficou bonitinho. Essa é a capa. Como ele não tá completamente seco, eu vou colocar aqui novamente. Tá? Deixa eu deixar essa câmera melhor, porque agora eu vou colocar as cantoneiras. Dá um charme todo especial. A matriz da cantoneira é diferente, tá? Para cada peça que a gente vai colocar, existe um tipo de matriz diferente. O balancinho, ele é maravilhoso. Ele não é uma peça, uma ferramenta cara. Agora, as matrizes é que puxam um pouco, porque para cada tipo de ferragem é uma matriz diferente. Por exemplo, no caso do ilhós, você tem ilhós de vários tamanhos. Para cada tamanho de ilhós, você precisa de um vazador e de um colocador, né? De uma matriz para colocar o ilhós. Então, isso que às vezes encarece um pouco, tá? Ó, tirei aqui a fita crepe, e aí vou encaixar aqui a cantoneira. Encaixei, viro do avesso, encaixo aqui e puxo a alavanca, tá? Aqui é a mesma coisa, eu vou tirar só a fita crepe, só pra colocar. Depois eu mostro pra vocês o bloco prontinho, tá? Aqui, ó. Olha que charme. Uma graça, né? Agora eu pego a outra parte e faço a mesma coisa. Vou tirar aqui a fita crepe só pra colocar a cantoneira. Depois eu coloco ela de frente, viro de costas e... mesma coisa aqui. Encaixa aqui. Vem aqui. Prontinho. Um charme, né? Eu vou deixar secar um pouco. Daqui a pouco eu venho colocar as folhas para vocês verem como fica o nosso bloco finalizado. Voltei
bloquinho pronto, coisa mais linda. Um charme, né? Agora, eu tenho essas folhas que são metade de uma folha de sulfite. Essa sulfite comum que a gente acha em papelaria. E aí, eu furei com um furador de papel também, tá? Venho aqui e encaixo as minhas folhas. Isso aqui para dar de lembrancinha é bacana. Para fazer um kit é legal. Então, coloquei as folhas, coloco a capa e tiramos. Bloquinho pronto. Muito fofo, né? E aí, um abençoado resolveu bater martelo aqui. Faz parte. Obrigada, viu, pela companhia. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.